Amém, gente? Hoje nós vamos... Sim, rapaz, Já estava esquecido. Vamos separar as classes, né? Vou ajudar a irmã para separar aqui as vou desenhar alguns ajudar aqui. Vou desenhar alguns ajudar. Vai distribuir também. Vai desenhar ou tá? Peraí. Apesar de nós estamos na mesma... Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tu podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Amém. Vamos lá? Gente, hoje é a última lição da gente. A última lição desse trimestre, né? A próxima semana já é outra revista, eu nem sei. Muito bom, viu? Qual o próximo assunto? Qual o próximo assunto? Temos bem atuado a pessoa das A primeira coisa que eu quero dizer a vocês é que na Formosa Jerusalém não vai ter isso. Não vai ter fogueira para arder nos olhos das pessoas, né? A gente engolir fumaça sem querer. Não vai ter isso. Amém, irmãos? Vamos abrir no livro de Apocalipse sobre as cartas e sobre o assunto. Apesar que essa revista ela não foi muito, ela foi mais voltada para as cartas, né, das igrejas. Aí, para complementar, eles colocaram alguns assuntos do Apocalipse. Antes de eu continuar, eu quero saber o nome desse irmão aqui que está conosco. Ei, abençoado. Está tão concentrado na Bíblia. Como é teu nome, abençoado? Meu irmão José. Eu não conhecia ele daqui mesmo. Amém. Meus irmãos, vamos abrir aqui Apocalipse capítulo 21. Que diz assim, versículo 1. Apocalipse 21, versículo 1 diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E eu vi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas.
E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Amém. Meus irmãos, quem vive na realidade que a gente vive, quem vive na realidade que a gente vive, principalmente nos últimos tempos, imaginar 10% do que está escrito aqui nesse capítulo 21, capítulo 22, se vocês lerem em casa, vocês vão ver, parece ser até uma história de mau gosto. Parece ser uma piada. Porque você imaginar uma cidade que não existe morte, não existe pranto, não existe clamor, não existe dor e outras coisas, pelo menos no cenário que a gente vive hoje, é impossível. É impossível. Por mais que o governante seja estilo um homem de Deus como foi José, que governou o Egito num período de fome, por mais boa vontade que ele tenha, é impossível que ele diga: na minha cidade não existe morte. Amém. Eu quero só dar uma pausa aqui para mandar a paz do Senhor para essas pessoas que estão nos escutando. Segundo o nosso irmão Tagino aqui, tem 6 pessoas exatamente, né, Tagino? Ligados na gente na internet. Que Deus abençoe. Que vocês onde estão aí, vão receber a palavra de Deus, a mensagem de Deus. Esses 6, tá, gente, eu considero como os 7.000 que não aparecia, mas estava lá. Estavam presentes, né, irmãos? Deus os abençoe aí. Então é difícil um governante dizer: na minha cidade não existe morte. Não precisa nem dizer assim, ele dizer: não existe dor. Porque uma cidade que se preze tem que ter um hospital, né? Tem que ter um hospital. Porque as pessoas ficam doentes. Isso é uma coisa natural da vida. Mas essa cidade aqui, não existe dor nela. Então, se não existe dor, irmã Mabel,
não existe necessidade de haver um hospital. Hã? Tem que existir dor depois do hospital. Então, essa cidade, para os padrões que nós vivemos aqui, ela está fora do padrão. Porque toda cidade que se preze tem um hospital. Mas essa aqui, a Nova Jerusalém, que de Deus desce do céu, não tem hospital, porque não existe dor. Outra coisa, não existe clamor, não existe pranto. No mundo que a gente vive, as doenças que mais atingem as pessoas não são as doenças físicas, são as doenças da alma. E por causa, graças a Deus, está chegando nosso irmão Enoque, das doenças da alma, por causa das doenças da alma, é que muita gente está tendo doenças físicas. Amém, pessoal. Deus te abençoe. Agradeço Campina Grande, João Pessoa e Belém. Amém. Campina Grande, Belém, João Pessoa. Deus abençoe. Amém. Belém do Pará. Amém. Glória a Jesus. Então, irmãos, veja só. Se não existe clamor nem pranto, porque hoje as pessoas, as doenças que mais atingem as pessoas hoje são as doenças da alma. A tristeza, a solidão, os vícios. O que é o vício? É uma doença da alma. É uma mente condicionada a repetir a mesma ação sem que exista necessidade para aquilo. Isso é o vício. Só que a repetição é tão grande e o corpo físico não aguenta, o que é que acontece? Ele adoece. Se por acaso eu fizer esse movimento de levantar o braço repetidas vezes sem parar, o que é que vai acontecer com a articulação? Vai danificar. Porque existe um certo limite de repetição e tem que haver um certo tempo de descanso. Mas se eu continuar repetindo sem parar, eu vou ter câimbras, vai ter algum problema que vai me obrigar a parar, ou por bem ou por mal. Então o vício é exatamente isso. É a mente da pessoa condicionada a uma determinada atitude repetidas vezes. Como a pessoa não consegue parar, o corpo físico que não aguenta aquela situação, um dia vai dizer a ele que você ou vai parar por bem ou vai parar por mal, mas você vai parar. Então isso é uma doença da alma, é uma doença que traz pranto e clamor, porque muitas famílias estão chorando a perda de seus filhos por causa dos vícios. Então é por isso que hoje, quem coloca uma clínica psiquiátrica ou um psicólogo ou determinada coisa desse tipo, vai ganhar muito dinheiro, porque tem muita gente doente da alma, gente oprimida, gente presa. E por causa da alma que está presa, aí aparece. Existe câncer que é produzido pela mente. Sabia disso? Existe úlcera que é produzida pelo estado de espírito. Úlcera nervosa. Então todo hospital que se preze tem que ter uma assistência de serviço. Toda cidade que se preze, além de ter um hospital, tem que ter um serviço social, uma assistência psicológica. Mas essa cidade, a Nova Jerusalém, nem tem hospital, nem tem serviço social.
nem tem assistência psicológica nem psiquiátrica. Está fora dos padrões atuais. Lágrima. E outra. No mundo em que a gente vive, uma cidade que não tenha cemitério e nem tenha, né, uma funerária, não existe. Toda cidade que se preze tem que ter uma funerária e tem que ter um cemitério. Porque é honroso a pessoa, depois de morta, ser enterrada de uma maneira digna. Não é isso? E hoje a gente está num avanço tão grande até na questão da morte, que existem os planos, enquanto alguns se degladiam aí para vender planos de saúde, existem os planos de assistência funeral, planos de morte, que a pessoa paga quando está viva para quando morrer já ter tudo ao seu alcance. Só que a Nova Jerusalém, por esses padrões, ela está desclassificada. Por quê? Porque ela nem tem cemitério, nem tem funerária. Porque diz, e Deus limpará seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte. Glória ao nome de Jesus. Então, se não haverá morte, não haverá cemitério nem funerária, e ninguém vai ganhar dinheiro com a desgraça dos outros. Então, a Nova Jerusalém nem tem cemitério, nem tem funeral, nem tem hospital, nem tem serviço social, psiquiátrico, psicológico, porque não existe morte, porque a morte é a causa de todas as doenças. Mas como a morte já foi vencida na cruz e será vencida determinantemente e eternamente, lançada no lago de fogo, então essa Nova Jerusalém aqui não vai ter nada disso. É difícil acreditar nessa história, né? Glória ao nome de Jesus, não morre, por quê? Aí diz, o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. A razão dessa cidade não ter morte, não ter pranto, não ter clamor, não ter dor, é porque ele diz assim, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então, para que a grande dificuldade que nós temos de entender a existência dessa Nova Jerusalém, é porque ainda existe uma terra e um céu e um mar, existe ainda um sistema, existe ainda algo que os homens olham, e em meio a tanta desgraça que existe nessa terra, mas os homens olham e ainda conseguem encontrar prazeres e paixões que os prendem a esta terra, a este céu e a este mar. É por isso que a Nova Jerusalém não aparece para ele. Por que que a Nova Jerusalém não é uma realidade na vida das pessoas? Porque as pessoas estão com o coração cheio desta primeira terra, deste primeiro céu e deste primeiro mar. Ou seja, a Nova Jerusalém só aparece quando a primeira terra, quando o primeiro céu e o primeiro mar já não existe. Mas enquanto essa terra e esse céu e esse mar e essas coisas coloridas deste mundo existirem para nós, a Nova Jerusalém vai estar
longe dos nossos olhos. Ela só aparece no nosso coração porque a Nova Jerusalém, ela pode ser uma miragem, um fruto de uma produção, de uma mente louca na vida das pessoas que ainda olham com os olhos horizontais, que ainda só vê o que está diante dos seus olhos. Mas essa Nova Jerusalém é uma realidade na mente daqueles, no coração daqueles em que a primeira terra, em que o primeiro céu já não faz mais sentido. Enquanto essa terra e esse mar e esse céu que a gente vê ocupar lugar no nosso coração, a Nova Jerusalém não aparece. Ela só se torna realidade quando a gente começar a fechar os olhos para essa terra que aí está, para esse mar que aí está, para esse céu, para essas coisas que estão aí. Quer saber que, na prática, por que a Nova Jerusalém não aparece para nós? Muitas das vezes a gente se desespera. Existe gente desesperada, porque não comprou uma roupa nova. Existe gente que tem 10 pares de sapato em casa e só tem 2 pés. Mas ele está angustiado porque ele viu uma promoção lá e perdeu e não pode comprar. Fica se sentindo. Imagina, o camarada se sente culpado quando ele faz alguma coisa contra o próximo, contra Deus. Mas tem gente se sentindo culpada porque não comprou um par de sapato. Ele tem 10 em casa, 10 pares e 2 pés. Mas existe uma promoção lá e ele está se sentindo culpado porque não comprou. Então, para uma pessoa assim, a Nova Jerusalém não existe, nunca vai aparecer. Porque a condição para que ela apareça é quando a primeira terra e o primeiro céu se torna passado na vida dele. É por isso que Paulo em Filipenses capítulo 3, veja aí, Filipenses capítulo 3. Versículo 20. Olha o que é que ele diz. Pode ler. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Versículo 21. Que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, e sujeitar também assim todas as coisas. Veja só. Paulo dizia, a nossa cidade está nos céus. Quer dizer, Paulo estava dizendo, eu não tenho nenhuma cidade aqui, eu não tenho nenhum lugar fixo aqui, eu não tenho nenhum lugar onde o meu coração mora aqui embaixo. Aqui eu sou como Abraão, peregrino. Veja aí Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. E o versículo. Versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Versículo 14. Porque os que isso dizem
claramente mostram que buscam uma pátria. 15:16. E se, na verdade, se lembrasse daquela de onde havia saído, teriam a oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Agora veja o versículo 8, 9 e 10. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele e da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Veja só, Paulo estava aqui da mesma forma de Abraão. O coração de Paulo, apesar de ele ser judeu, não era na Jerusalém terrestre. Porque existe uma Jerusalém terrestre, todos nós sabemos. Existe uma Jerusalém terrestre que é disputada a sangue e fogo pelas três maiores religiões. O judaísmo diz que Jerusalém é deles, por herança. Os muçulmanos, que são filhos de Abraão, descendentes de Ismael, dizem também que a Jerusalém terrestre é deles. E o cristianismo pagão, o cristianismo, que é a religião fundada por Constantino lá em 322, também afirma que Jerusalém é deles. Tanto que durante a história foram feitas várias investidas, chamadas cruzadas, invadindo a Terra Santa, e para recuperar o espaço dos cristãos, porque eles também são filhos de Abraão. Agora, o engraçado é que a Bíblia diz que Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia, e pela fé habitou na terra da promessa, como em terra dos outros, morando em cabanas, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Enquanto os pretissos, filhos de Abraão, do islamismo, do judaísmo e do cristianismo, brigam por uma Jerusalém terrestre, o próprio Abraão, que era o pai deles todos, queria uma cidade cujo artífice e construtor é Deus, é outra Jerusalém. E ninguém quer a Jerusalém que Abraão tanto andou e sonhou por ela. É verdade. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram: nós somos estrangeiros e peregrinos. Jerusalém está ali, a 1/4 de milha, meu, mas eu sou peregrino, eu não quero aquela Jerusalém, não. Aleluia, porque os que dizem isso claramente mostram que buscam a pátria. Eu não tenho pátria aqui, não recebi. Deus disse que vai me dar essa terra aqui, mas eu não quero ela, não. Se aleluia, desejo uma melhor, uma celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque Ele já lhes preparou uma cidade. Mas o que eu vejo
é que todo mundo é brigando por um pedaço de terra. Ninguém quer ir para o céu. Ninguém quer ir para o céu. Os crentes que dizem que querem ir para o céu é conversa fiada. Boa parte deles, não todos, mas boa parte não quer ir para o céu. Não quer. É conversa fiada. É conversa fiada, não. É papo para boi dormir. Quando a gente cantou o hino aqui, né? Do céu temos saudades. Como é que a pessoa teve saudade do céu? Nunca foi lá. Mas não precisa ir lá para ter saudade. Se o primeiro céu, e a primeira terra e o primeiro mar já não existe, significa que a nova Jerusalém já desceu sobre o coração dessa pessoa. Não precisa ela ter a visão de João, não. Mas só que o nosso coração está cheio das coisas daqui. Está cheio da Jerusalém. Da Jerusalém onde todo mundo está brigando por ela. Não, eu quero ficar na parte onde Jesus morreu. Jesus não está lá, a sepultura está vazia. Tem uma placa lá dizendo, ele não está aqui porque já ressuscitou. Mas o camarada está brigando para ficar no túmulo de Jesus. Perto do túmulo de Jesus. Porque ele acha que tem uma unção diferente. Então ele está brigando pelo sudário, pelo pedaço de pano que rolou Jesus. Qual é? Veja que a coisa não é mais Jesus, é o pedaço de pano que rolou Jesus. É o lenço de Paulo que curava o povo. É a sombra de Pedro. A ótica da religião mudou. Trocaram o importante pelo... Porque o lenço de Paulo lá, a sombra de Pedro, o lençol que enrolou Jesus não cura ninguém, gente. Todo mundo tocou em Pedro naquela multidão, mas a mulher, e tocava em Jesus, mas a mulher que tocou por fé recebeu a cura. As pessoas invertem as coisas. Invertem. Acha que é o simples tocar, nem o simples tocar em Jesus resolve. Tem que ser com fé. Eu pergunto a vocês, um camarada que compra fazendas e mais fazendas e depois aparece na televisão as terras que ele comprou. É tanta terra que cabe, se duvidar, cabe o estado da Paraíba dentro. E pergunta, um camarada desse está querendo o céu? Tá. Comprou uma fazenda enorme, mas vocês sabem do que eu estou falando. Um pastor aí da prosperidade comprou a fazenda que é maior do que a Paraíba. Ele não vai conseguir andar nela. Ele não consegue andar. E vai morrer, e vai deixar tudo. E vai perder a Nova Jerusalém. Então, gente, a gente tem que ser claro, a gente tem que tirar a máscara e dizer, olha, a nossa guerra tem sido contra a carne e contra o sangue. A gente está brigando pela Jerusalém terrestre. Vamos lá voltar para Apocalipse capítulo 21. Eu vou terminar cedo. A gente vai terminar já. Outra coisa que não existe na Nova Jerusalém. Apocalipse capítulo 21 e versículo 22. Lê aí. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Primeiro, não existe morte, que é a causa de todas as tristezas. Segundo, não existe templo. Então, uma cidade que se preze tem que ter um templo. Nem que seja um templo.
algum lugar de religião, de adoração, a qualquer Deus. Mas essa cidade, a Nova Jerusalém, não tem templo. João disse, eu não vi, procurei, mas não vi. Ninguém na Nova Jerusalém sai de casa para ir para a casa de Deus. Porque o templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. O próprio Senhor é o templo. Dispensa a presença de uma casa. Veja aqui em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Capítulo 3. Versículo 8. 3 e 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Veja só. Ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. A Nova Jerusalém de Adão era o paraíso. A Nova Jerusalém de Adão era o paraíso. No paraíso não existia morte, não existia clamor, não existia pranto, não existia dor. Adão não ficava doente, não ficava cansado, não tinha dor de cabeça, não tinha dor numa unha, não sentia nada disso. Não tinha tempo, nem templo, nem cemitério, não tinha nada disso. Era a Nova Jerusalém de Adão. Porque a Bíblia diz que Deus, pela viração do dia, passeava no jardim, ou seja, a presença de Deus no jardim. Deus descia para estar com o homem no jardim. Só que por causa do pecado, essa Nova Jerusalém de Adão, ele foi colocado para fora dela. Não é que ela foi destruída, ele foi colocado para fora. E quando ele foi colocado para fora, aí foi onde ele precisou, a primeira coisa que ele precisou foi de um altar. Entendeu? Por que foi que Adão precisou de cultuar a Deus no altar? Porque ele foi colocado para fora do jardim. Porque no jardim, Adão nunca levantou um altar para Deus. Porque não precisava. A presença de Deus para Adão era constante, visível. Visível para Adão. E constante. Então ele não precisava de um templo. Ele não precisava de se batizar nas águas. Ele não precisava nada disso. Por quê? Porque a presença de Deus dispensava todas essas coisas. Só que com a ausência visível de Deus no jardim, aí o homem precisou invocar a Deus e de alguma representação física para adorar a Deus. Então ele construía altares. Ele construía altares. Aí você vai ver que Noé levantou um altar ao Senhor, Abraão levantou um altar ao Senhor. Quando o povo de Deus estava no deserto, o que foi que Deus mandou construir? Um tabernáculo, que era um local onde o homem ia para adorar a Deus, e ali sacrificava pelo seu pecado. Por que era preciso um tabernáculo? Porque a presença de Deus não era visível para o homem.
Então o homem precisava daquela representação no Antigo Testamento. Quando Jesus morreu e ressuscitou, a figura do templo, que depois também foi uma representação de culto para os judeus, deixou de existir. Mas nós somos o templo e a morada do Espírito Santo, precisamos disto aqui, de virmos aqui. Não é porque aqui é o único lugar que Deus se manifesta, não. É porque aqui é onde a gente pode ter comunhão com os nossos irmãos e visivelmente olhar para eles e juntos adorarmos a Deus. Então, por mais que o crente queira ser crente sozinho, ele não consegue. Porque não existe crente sozinho. Porque se você sozinho conseguisse as coisas, você não precisava nem de pai nem de mãe, você tinha nascido sozinho. Ele sozinho comia na mão de Precisa de alguém. Você precisa do seu irmão. Então tudo isso aqui é porque Deus visivelmente não está entre nós, gente. Nós temos a presença dele pelo Espírito que nos foi confiado, pelo Espírito Santo, mas visivelmente não temos a presença de Deus aqui. Então é por isso que existe este lugar. Só que na Nova Jerusalém, olha o que acontece aqui, ó, vê só o que acontece, que na Nova Jerusalém tudo volta como era no princípio, no capítulo 3 e o versículo 8 que a gente leu lá. Olha o que diz aqui, ó, no versículo 10 do capítulo 21. Capítulo 21 e versículo 10 de Apocalipse. Veja aí o que é que diz. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Versículo 11. E tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Versículo 3. No capítulo 21. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus, como os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Veja só, ele diz o que? Que a Jerusalém desceu do céu, e juntamente com ela, ela é o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Na primeira Jerusalém, lá do paraíso, a Bíblia diz que Deus passeava. Porque o maior milagre, o maior desejo de Deus, Deus não quer simplesmente levar o homem para o céu. O que Deus quer é descer. Glória em nome de Jesus. Essa é a glória de Deus. Deus deu várias representações disso. Quando Deus construiu o tabernáculo, veja lá em Êxodo capítulo 40. Êxodo capítulo 40. Deixa eu ver o versículo aqui. Versículo 34 ao 38. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas, se
Se as nuvens, porém, não se levantavam, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Veja que a Nova Jerusalém é comparada como o tabernáculo de Deus com os homens, não como o templo, porque o templo é fixo. O templo não desce de lugar nenhum e não vai para lugar nenhum, porque é fixo, plantado no chão. Já o tabernáculo não, a Bíblia diz que o tabernáculo levantava e saía. E junto com o tabernáculo, a Bíblia diz, e a glória de Deus, que era a manifestação da presença divina sobre o tabernáculo. Então quando a nuvem se levantava e dizia aos filhos de Israel, levantem e vá para a próxima jornada. Quando ela parava, era para parar. Quando ela levantava e andava, era para levantar. Então era assim. A Nova Jerusalém tem uma característica que nenhum arquiteto, nenhum engenheiro, por mais sábio e inteligente que consiga ser, ele possa arquitetar uma cidade que se mova. Imagina uma cidade que desce, que vai, que vem, porque ela é o tabernáculo, glória ao nome de Jesus, de Deus com os homens. É Deus descendo visivelmente e habitando eternamente com os homens. Então esse é o grande milagre da Nova Jerusalém. Não é que o homem vai para o céu, é que o céu vem até nós. Que Deus continue nos abençoando, nos ajudando, que nós possamos cada vez mais nos esvaziar dessa Jerusalém terrestre e nos encher dessa nova Jerusalém. Glória ao nome de Jesus. Terminamos os desenhos. Joinha vai falar ao vivo, amém. Deus abençoe. Nossa, pastor Joinha. Pode ser o irmão Joinha? Oi, tá me escutando? Tá mais escutando? Fala mais alto, pastor. Fale mais alto. Fale que eu vou aproximando do microfone. Pronto, pode falar, pastor. Deus abençoe, pastor. O senhor está viajando? Caiu a ligação. Amém. Amém. Deus abençoe.